Então a gente vai passar agora para nossa quarta aula, tá? Que vai falar dos tópicos do experimento 4 e 5, que os tópicos eles andam em conjunto, tanto que a aula foi dada a mesma, então faz sentido falar dos dois ao mesmo tempo. Ah, então aqui a gente vai falar da reação de oxirredução, do NOx, do agente redutor e oxidante, do potencial padrão e das pilhas. Quando a gente tem uma reação, a gente tem alguns indicadores que a gente pode procurar para ver se a reação aconteceu de fato ou não. Entre eles a gente pode citar, por exemplo, a mudança de cor, a criação de precipitado, que é quando fica um pouco de sólido no final ali ainda do líquido, a formação de gás, que é quando sai uma fumaça, ou o mais importante para a gente aqui é a criação de uma corrente elétrica. Que é o que é a parte mais importante para tudo isso que a gente está vendo aqui, a criação da corrente elétrica. Tem mais formas de vocês verem que acontece uma reação, por exemplo, quando esquenta, né, quando ocorre formação de calor aí, mas esses aqui são os principais, tá? E aí, o que que a gente tem? O que que é uma reação de oxirredução? Bom, a reação da oxirredução está aqui escrito quando tem uma troca de elétrons entre átomos, ou seja, a gente tem um átomo lá parado, a hora que a gente faz a mistura, quando a gente faz a solução, ele vai trocar elétrons com um outro átomo que está lá. E aí vem os conceitos mais importantes daqui do que a gente está vendo, que quando um átomo ele perde elétrons, ele oxida. E quando ele recebe elétrons, ele reduz. E é importante lembrar que é o seguinte, perder elétrons, um elétron ele tem uma carga negativa. Então quando você perde elétrons, você ganha uma carga positiva. Então, quando você perde um elétron, é igual dizer que oxida e que a carga ficou mais positiva. Agora, quando você ganha elétrons, é a mesma coisa que devo dizer que você reduz e que a carga fica mais negativa. E aí fica fácil da gente lembrar, né? Porque a carga vai estar diminuindo, vai estar reduzindo a carga, então ele está sofrendo redução. E aí quando ele não sofre a redução e a carga muda, a carga sobe, ele oxida. É só lembrar desses dois pontos. O número de oxidação ela é a carga elétrica resultante quando átomos ou íons perdem ou ganham elétrons. Então a gente tem aqui ó, que 2Na mais Cl2 vai dar 2Na mais Cl-, certo? Começaram com NOx 0 e estão com NOx mais 1 e menos 1 respectivamente aqui. A gente está vendo que está acontecendo uma reação de oxirredução. Agora, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas que tem para a gente saber qual que é o número de NOx, né, o número da oxirredução dos elementos aí que a gente for trabalhar. Então, em uma substância simples, o NOx é sempre igual a zero. Substância simples é que só tem um átomo. O átomo não está necessariamente sozinho. Por exemplo, aqui a gente tem o Cl2, o H2, o O2, todos eles têm um par, mas é um átomo só, então o NOx deles vai ser igual a zero.
Agora, quando for uma substância simples, mas for um íon, a gente vai ter que o NOx vai ser igual à carga desse íon. Por exemplo, aqui a gente tem o Cl-, a carga dele vai ser menos 1. O H+, a carga dele vai ser mais 1. O Na+, a carga dele vai ser mais 1. Se aqui fosse mais 2 ou 2 mais, por exemplo, a carga dele seria de mais 2, certo? E aí a gente tem substâncias não monoatômicas, que aí a soma do NOx delas tem que dar igual a zero. Então, aí a gente, para conseguir fazer isso, a gente vai precisar de lembrar de algumas regrinhas. Por exemplo, que na família 1A, todos têm o NOx igual a 1 quando eles estão em substâncias não monoatômicas, quando eles estão juntos de outro átomo. O mais importante de lembrar aqui é o H. Sempre lembrar que o H tem o NOx igual a mais 1. E aí a gente tem a família 2A, que o NOx vai ser sempre igual a 2, que o mais importante da gente lembrar é o magnésio. Todos eles são importantes de lembrar, mas principalmente esses dois. E tirando esses casos específicos, é importante lembrar do alumínio, que é mais 3, e do oxigênio, principalmente, que é menos 2. O oxigênio ele vai aparecer em quase todas as reações que a gente tiver aí. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem I2O5, certo? A gente sabe qual que é o NOx do I por tabela? A gente vem aqui, não, ele não está na família 1A, ele não está na família 2A, ele não é o alumínio nem é o oxigênio, então a gente não sabe, é a nossa incógnita. Se a gente pegar aqui o oxigênio a gente sabe, a gente tem aqui por tabela que o oxigênio é menos 2. Então a gente tem o valor individual aqui do oxigênio como menos 2. Só que o oxigênio ele não está só um aqui, não é só um oxigênio, são 5 oxigênios. Então a gente precisa multiplicar esse menos 2 por 5, vai resultar em menos 10. E aí a gente tem que a soma aqui do NOx tem que ser igual a zero, né? Em substâncias não monatômicas, a soma do NOx é igual a zero. Então, a gente tendo que tem que dar igual a zero, a gente fez o NOx do oxigênio vezes 5 deu menos 10, então aqui do iodo vai ter que dar mais 10 no final. E aí a gente já sabe disso, que mais 10 mais menos 10 vai dar zero. Só que aqui, se a gente vê o iodo, ele está sendo multiplicado por 2 também. Então, igual a gente fez com o oxigênio, a gente sabe que seja lá qual fosse o valor que estivesse aqui embaixo, ele estaria multiplicando por 2 para dar 10. Então, a gente sabe que o número que multiplica com 2 para dar 10 é 5. E aí a gente descobriu o NOx do iodo. A gente faz esse processo com qualquer substância não monatômica que a gente tem. A gente procura o que a gente já sabe tabelado e descobre o que a gente não tem. Tipo aqui, ó, o H2SO4. A gente sabe o do O, que é menos 2. A gente vê que o O está multiplicando por 4 aqui. Então aqui menos 2 vezes 4 é menos 8. A gente sabe que aqui tem que dar zero. Aqui a gente tem o H2. A gente sabe por tabela que o H é mais 1. E aí, como o H são 2, o mais 1 multiplica por 2 vai dar mais 2. A gente tem aqui o H mais 2, o O menos 8. A gente sabe que o S aqui tem que ser o número que falta para zerar aqui. Então, mais 2 menos 8 é igual a menos 6. Ou seja, faltam 6 para chegar no zero aqui. Então, o S é igual a 6. O S ele está multiplicando por ninguém aqui, ele está um só. Então, o NOx dele realmente é 6. E aí a gente pode ir fazendo isso. Aqui a gente tem o O2, o O é menos 2, a gente multiplica o menos 2 por 2, resulta no, 4, no menos 4. A gente sabe que o C que está aqui com ele tem que dar mais 4 para resultar em zero.
aqui o CO, a gente tem que ele é menos 2, ele não está multiplicando por nada, então é menos 2. Para resultar em zero, a gente sabe que é 2 aqui, o C não está multiplicando por nada, então é mais 2. E aí a gente tem íons não monoatômicos, que ainda vale aquela regra do íon, que quando tem uma carga, o final tem que ser igual à carga. Então vai ser a mesma coisa do que a gente fez aqui em cima, só que quando tiver uma carguinha aqui em cima, o resultado vai ser igual à carga e não igual a zero. Tipo aqui, a gente tem o menos 2, aí a gente tem aqui o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é menos 2. Então, a gente coloca aqui, menos 2 vezes menos 7 é igual a menos 14, certo? E aqui a gente tem que saber, aqui, se fosse normal, não tivesse essa carga menos 2, a gente veria quanto falta para chegar em zero aqui. Só que aqui tem a carga menos 2, então a gente tem que ver quanto falta para chegar em menos 2 do menos 14 aqui. E a gente vê que é mais 12. E aí aqui o mais 12 no CR está multiplicando por 2 aqui. Então a gente sabe que o unitário do CR, o NOx do CR é mais 6. Mesma coisa aqui. O O menos 2 multiplica por 4 menos 8 para dar menos 1 aqui, porque ele tem a carga menos. Então para dar menos 1 falta 7. E o MN ele está aqui sozinho, então é 7 mesmo o NOx dele. Tá, e aí a gente pode usar essas regras para poder chegar em algumas equações mais complexas aqui. Para descobrir uma reação de oxirredução real. Por exemplo, aqui, a gente tem o magnésio aqui sozinho. A gente sabe quando substância simples é zero, então o magnésio é zero. Aí a gente tem aqui o H2SO4. H2SO4 a gente até já fez aqui. Ele resulta em zero, e aí tem aqui o O é menos 2, o H é mais 1 e o S é mais 6. Quando a gente fez essa reação, a gente vem para esse outro lado da seta, a gente vê que tem a ver algumas mudanças. O H ele está sozinho aqui agora. Então agora o H é zero. O magnésio, que estava sozinho aqui era zero, ele mudou, ele veio aqui para o lugar onde estava o H. E aí aqui a gente ainda tem o menos 8, a gente tem por tabela o magnésio mais 2, e a gente tem o S aqui como mais 6. Então a gente pode ver aqui que no final, o magnésio que era zero passou para mais 2. E aí, quando isso acontece, a gente diz que o magnésio ele oxidou, porque a carga dele subiu de 0 para mais 2, e o H ele reduziu, porque a carga dele passou de mais 1, né, a carga unitária dele, o NOx, passou de mais 1 para 0. Reduziu a carga dele, ele sofreu redução. E aí a gente pode fazer aqui a semi-reação de oxidação e de redução aqui, que é só simplesmente a gente destrinchar o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? A gente tinha o magnésio que reagiu, e quando ele reagiu, ele ganhou uma carga mais 2, uma carga positiva, o que significa que ele perdeu 2 elétrons, porque o elétron tem carga negativa. Então a gente tem aqui o magnésio, reagiu, então ele reagiu, e resultou em magnésio com uma carga positiva mais 2, e para isso então ele teve que perder 2 elétrons. Numa reação de oxidação, então, ele perde elétron, aumenta o NOx, e quando ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Por quê? Porque ele está liberando esses 2 elétrons aqui para que a redução aconteça. Então, ele é um redutor. Ele que permite que a redução aconteça. Enquanto aqui na reação de redução, a gente vai ter aqui que o H, né, o H que estava com a carga mais 1, e eram 2 Hs, então a gente coloca aqui 2 Hs com carga mais 1, vai pegar 2 elétrons,
que tinham sido soltos pelo magnésio aqui. Um elétron vai distribuir para cada um dos Hs aqui e a gente vai ter uma molécula de H2 neutra, que vai passar de mais 1 para 0. Ele sofreu redução, ele é o agente oxidante, porque ele pega esses dois elétrons que eram do magnésio e permite que aconteça a oxidação. E aí aqui a gente já entra em um outro tópico. Potencial de redução. E aí a gente tem aqui, quanto maior a medida do potencial de redução, maior a tendência do elemento a receber elétrons. Certo? E aí esses valores a gente vai ter aqui tabelado, tá? Para cada elemento aqui, para cada reação a gente vai ter um valor tabelado, certo? Então se a gente pegar uma reação aleatória aqui, a gente tem que o ferro mais 2, quando ele reagir, pegar 2 elétrons e ficar com a carga dele neutralizada, certo? Esse potencial de redução vai ser igual a menos 0,44 volts. Vale a pena a gente ressaltar que aqui, ó, a gente tem o ponto 0 destacado de 0 volts. Para cima daqui, a carga, a potência dele, né, o potencial de redução, vai ser negativo. O que significa que não ocorre naturalmente, né? Se tem uma potência negativa, não vai ocorrer naturalmente. Você vai ter que induzir isso a ocorrer. E aqui para baixo, a gente tem potenciais de redução positivos, então acontecem naturalmente. E aí que a gente entra no tópico da pilha de Daniell, que é simplesmente uma pilha básica, aí, né? O funcionamento de uma pilha básica. E aí para isso a gente pode ver um exemplo. A gente tem que o Zn2+, mais 2 elétrons, reagem e fazem o Zn neutro aqui. Esses 2 elétrons passam para cá e neutralizam essa carga. E é importante ressaltar que ó, essa reação vale para os dois lados. O Zn2+ pode reagir com 2 elétrons e formar Zn, ou o Zn pode liberar 2 elétrons e formar Zn2+. Ela funciona para os dois lados. E aqui a gente tem o cobre 2+, mais 2 elétrons, que reage e faz o cobre neutro. Olhando na nossa tabela, a gente vê que o potencial de redução aqui do Zn ele vai ser de menos 0,76 volts. E o potencial do cobre vai ser de mais 0,34. Quando a gente tem, para formar uma pilha, a gente precisa seguir a regra que a gente vai sempre inverter a reação do que for mais negativo, do que for o menor número. Então, o que a gente faria aqui? A gente pegaria e inverteria a reação do Zn aqui. E aí é invertido, ao invés dela estar indo desse lado para esse, ela vai estar indo desse lado para esse aqui. A gente teria que o Zn vai reagir e vai formar Zn2 mais 2 elétrons. E aí, com isso, a gente vai ter o potencial positivo de novo. Certo? A gente pode ver aqui, ó, como o cobre tem o maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétrons sofrendo redução, e o zinco vai perder elétrons sofrendo oxidação. Então, se a gente pega essa reação aqui, a gente vai ter que o cobre 2+, mais 2 elétrons, vai reagir no cobre normal, que é o que a gente tem aqui, e que tem um potencial de 0,34, e aqui como a gente inverteu, a gente vai ter que o Zn vai reagir, vai se tornar Zn2+, mais 2 elétrons, certo? Para a gente fazer o final aqui, a gente pode cortar esses elétrons, porque eles só estão mostrando, eles vão estar, um vai estar perdendo e outro vai estar recebendo, então ele sai dessa equação, e a gente vai ter a equação final, que o Zn mais o cobre 2+, vai reagir e vai formar Zn2+, mais o cobre,
certo? A gente precisa dessa liberação de elétrons para acontecer essa reação. E aí aqui a gente tem os valores dos potenciais que a gente conseguiu, né? O mais 0,34 que era o do cobre já, e o mais 0,76 que a gente conseguiu quando a gente inverteu a reação do Zn. E aí, para a gente descobrir o potencial final que a gente tem dessa reação, a gente vai ter, a gente soma os dois aqui e vai ter que o potencial vai ser de 1,10 volts. Então, só para finalizar aqui e a gente conseguir deixar isso bem claro, a gente faz um exercício aqui. A gente tem aqui: conhecendo as seguintes semi-reações e os seus potenciais padrões de redução abaixo, determine a DDP da pilha formada. É que apagou aqui na hora que eu fui passar, mas a gente tem aqui o Mg2 mais 2 elétrons, faz uma reação aqui e leva a Mg neutro com um potencial igual a menos 2,375 volts. E aí a gente tem também que o cobre 2 mais 2 elétrons, quando reage, forma o cobre neutro, e o potencial dele é de mais 0,34 volts. E aí eles querem saber, conhecendo as seguintes semi-reações e seus potenciais padrão de redução abaixo, determine o DDP da pilha formada pelos eletrodos indicados. O DDP é a diferença de potencial, tá? E é a tensão, ou seja, o número em volts que vocês têm aqui. E aí, para a gente resolver, é igual a gente fez no último. A gente vê qual que está com o menor número e inverte. No caso aqui é o menos 2,375 volts. E aí, invertendo ele aqui, a gente vai ter que o Mg, certo? Que é o que estava desse lado, vai reagir e vai formar Mg2 mais 2 elétrons. E o potencial disso aqui vai ser de mais 2,375 volts, porque inverteu o sinal aqui também. Enquanto isso, o cobre ele fica como está, então a gente tem que o cobre 2 mais 2 elétrons reage e fica um cobre neutro com potencial igual a mais 0,34 volts. E aí a gente, tendo aqui essa reação, a gente pode juntar tudo, a gente corta esses elétrons com esses elétrons, tá? Você sempre corta um elétron do lado direito da setinha e um elétron do lado esquerdo da setinha. E aí você junta o que está do lado esquerdo da setinha com o que está do lado direito da setinha. O que está do lado esquerdo da setinha aqui? O Mg e o cobre 2+, né? O Mg está do lado direito dessa seta e o cobre dessa daqui. Então a gente vai ter a reação aqui, que o cobre 2+, mais o Mg vai reagir e vai formar o Mg2+, mais o cobre. E a diferença de potencial que a gente tem aqui, somando esses dois números,
vai ser de mais 2,715 volts.